Bem, irmãos, uma alegria para mim estar aqui com vocês nesta noite, uma experiência nova para mim. Tenho estado apenas com a igreja, se é que a gente pode dizer apenas, não é? Temos um trabalho razoável, tanto na igreja em São Paulo, Zona Norte, bairro do Limão, como também uma congregação em Iguape e Timirim. Eu sou da Igreja Presbiteriana Bíblica do Brasil, estou próximo aí da residência e também da igreja do pastor Ronaldo, né, que é o professor aqui de vocês, um irmão que tem estado lecionando, né, por esse tempo com vocês. Bem, o nosso propósito nessa noite, eu até peço a compreensão de fazer uma pequena mesmo alteração no tema. Não vai alterar de todo, mas acredito que foi até muito bom ter feito isso. A princípio eu havia dado o tema A Mulher Excelente e Casais Unidos para a Glória do Senhor. A Mulher Excelente é o texto de Provérbios 31, veremos a estrutura desse texto, estudaremos as suas aplicações, a estrutura do livro de Provérbios, dando o seu tema e o resultado do livro de Provérbios, especialmente no que tange, no que diz respeito ao temor do Senhor, que é o princípio do saber, e o resultado disso, o que decorre de uma vida que teme a Deus, de uma vida que segue nos princípios do Senhor. E depois eu iria para Efésios 5, que foi o texto desenvolvido ontem. Mas se eu vou trabalhar as qualidades da mulher excelente, ou da esposa excelente, ou da mulher ideal, tem vários temas que podem ser aplicados ao capítulo 31 de Provérbios, eu acredito que eu faria mais justiça, especialmente com as mulheres. Elas ficariam mais contentes comigo se eu pudesse, então, já que eu vou definir as qualidades de uma mulher excelente, ou de uma esposa excelente, também falar um pouco sobre a função do homem. Qual a função do homem? E para isso eu vou trabalhar Gênesis 1, 2 e 3. Nós vamos olhar nesses capítulos para definir, conceituar o papel do homem na criação, ok? Então, vamos começar como Deus começou. Nós vamos começar pelos homens, né? Começamos pelo homem e depois vamos para a mulher, tá? Muito bem, então eu vou fazer uma oração, rogando assim a bênção de Deus para esse tempo que nós aqui passaremos juntos estudando a sua palavra. Vou expor o texto, estruturar, expor, aplicar, e depois não sei como tem sido o modo como vocês têm feito, se há perguntas, uma troca de ideias, e aí a gente faz um primeiro intervalo quando esse tempo se esgotar, e depois o outro texto é o texto de Provérbios 31, tá bom? Então vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá aqui juntos, para estudarmos a Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Senhor nosso Deus, porque sabemos que isto é da Tua vontade, que nós nos debrucemos sobre o Teu santo livro e dele venhamos extrair lições práticas para a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos aqui reunidos nesta noite. Dá-nos a iluminação do Teu Espírito Santo e que a Tua palavra, que fora inspirada pelo Teu Espírito Santo aos Teus servos, que nesta noite recebamos do Senhor a iluminação, ó Deus, para entendermos e aplicarmos essas lições do saber, de sabedoria que nos traz alegria, felicidade, satisfação, ó Deus, para esta existência. É no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós assim oramos. Amém. Então vamos para Gênesis, que é onde nós vamos estudar
Aqui eu estarei falando sobre o papel do homem no plano de Deus. Gênesis Nós vamos ler alguns versos aí. No capítulo 2, nós podemos ler o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Seguindo, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse, verso 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui. Bem, irmãos, eu introduzo esta fala lançando mão de um poema ou de uma rima infantil americana do século XIX, que descreve a diferença entre meninos e meninas. O poema é muito infantil. Ele pergunta assim: do que são feitos os meninos? Tem uma rima para isso. E a próxima pergunta é: do que são feitas as meninas? E igualmente tem uma rima para tal. Bem, este poema foi escrito numa época em que doçura e maneiras gentis eram pensados para as meninas, e brincadeiras e comportamentos um pouco mais agressivos aos meninos. Ou seja, este poema que pergunta do que são feitos os meninos e do que são feitas as meninas, ele é escrito em uma época onde as diferenças entre menino e menina eram muito claros, estavam bem definidos. Eu não sei se alguns de vocês aqui são do tempo, eu até acho que não, mas do tempo em que as diferenças entre homem e mulher se verificava até mesmo na sua vestimenta. Ao olhar para um homem e para uma mulher, se percebia a diferença de longe, porque a vestimenta já indicava isso. Eu estou especialmente pensando aqui nas calças, que normalmente eram usadas há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, eram mais usadas
pelos homens. E este poema, ele busca exatamente enfatizar isto. O propósito é exatamente entender que há diferença entre meninos e meninas. Mas eu disse que o poema é do século XIX. Então, o que nós tivemos de lá para cá? Nós tivemos o movimento feminista, que não gostou muito dessa diferenciação entre meninos e meninas. E a cultura moderna abraçou o conceito feminista, entendendo que não devemos fazer diferença entre meninos e meninas. Que na verdade os sexos caminham iguais e não há problema inclusive se há mistura entre um e outro nas funções que cada um desses vão desenvolver na vida. Não há muito problema, por exemplo, diria-se assim, que um pai pode ser tão bom quanto uma mãe. Uma mãe pode desenvolver o papel em criar os seus filhos, uma mãe pode ser tão boa quanto um pai. E esses papéis ou essas funções no dito do movimento feminista estão um tanto misturados. E a propósito entende mesmo que não devemos fazer diferenciação entre uma coisa e outra. Por exemplo, tem o testemunho de uma mulher que ela diz assim: Jason, meu marido, é um pai incrível. Ele é um pai dedicado, troca as fraldas do bebê 95% do tempo. Não existe mulher ou homem em nosso casamento a não ser pelo fato de que o bebê saiu de mim. No testemunho dessa mulher, para ela não deve-se fazer diferenciação de função ou de papéis dentro do casamento. A cosmovisão ou visão de mundo feminista decidiu do que são feitos os meninos e do que são feitas as meninas. E a verdade, a decisão foi até mesmo de que, dependendo do ingrediente com que foram feitos os meninos, pode também, se quiser, pegar um pouco desses ingredientes e colocar aqui nas meninas, pegar um pouco das meninas e colocar aqui nos meninos, e enfim, misturar isso. A questão é a seguinte: há diferença. A diferença entre menino e menina, a diferença entre homem e mulher na Bíblia, do que são feitos. E se existe alguma diferença, quais são as implicações dessas diferenças em nossa vida? Bem, hoje, nessa primeira parte, nós vamos responder a primeira pergunta: do que são feitos os meninos? Eu já introduzi o texto, já deixei claro para vocês sobre o que nós vamos enfatizar ou falar nesta noite. Então, a partir de agora, eu vou examinar Gênesis, vamos percorrer um pouquinho por esses capítulos iniciais de Gênesis, 1, 2 e 3, especialmente o capítulo 2, e nós aqui veremos com que finalidade Deus criou o homem. Bem, Deus criou os dois. Um é chamado homem, o outro é chamado mulher. Ou um é macho, o outro é fêmea. Um é, para quem aqui está estudando o hebraico, então aparece lá Ish para homem e Shá para mulher. Então até na pronúncia, um carrega muita coisa do outro, mas há diferença. Se há diferença, vamos ver quais são essas diferenças. Deus criou o homem para refletir o relacionamento de Cristo com a igreja.
E isso tem implicações importantes para o relacionamento entre homens e mulheres. Eu acredito que nós podemos entender bem isso se nós olharmos para o capítulo 2 de Gênesis e vermos o jardim do Éden, lugar em que o primeiro homem, Adão, foi posto como sendo o lar dele, o seu lugar de habitação. Aquele era o lar de Adão. Não é simplesmente alguma coisa solta, meio que perdida. Adão não está no lugar que ele olha para um lado, para o outro, perguntando onde está. Não, ele está num lugar, e esse lugar é o seu lar. É ali onde ele vai estabelecer sua vida. É ali onde ele vai, um pouco mais adiante, casar. É ali onde ele vai ter os seus filhos. Pelo menos era assim que foi intencionado e pensado por Deus. E dentre os textos que nós lemos no verso 24 assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Alguns verbos de ação são dados aí nesse texto. Por isso deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No primeiro capítulo, aqui vai uma dica para nós entendermos a estrutura de Gênesis, o modo como o seu autor se comporta na sua escrita. E a primeira dica que nós podemos dar é a seguinte: é que quando nós lemos Gênesis 1, nós vamos perceber que o autor, ele faz o primeiro registro do capítulo 1 sobre a criação de todas as coisas, numa espécie ou num modo que nós chamaríamos de uma manchete de jornal. Ele dá a notícia sem detalhes. Ele faz um anúncio. Acredito que todos nós temos o hábito de assistir telejornais, e nós sabemos que a primeira coisa, a primeira página, a primeira ação do jornalista, ou daquele casal de jornalistas, é dar uma manchete. Eles vão dando as notícias que eles vão tratar no decorrer do noticiário, certo? Dá aquela manchete, não explicam nada, não entram em detalhes sobre nada. Depois, certamente vai ali para o comercial, para as propagandas, e quando volta no primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto. O jornalista vai então destrinchando aquilo, revelando cada ponto, cada notícia que ele deu, dando os pormenores de cada notícia dada numa forma de manchete. Quando nós lemos Gênesis, nós precisamos estar com isso na cabeça, porque é exatamente isso que o autor faz. No capítulo 1 ele dá a manchete, mas quando você vira sua Bíblia para o capítulo 2, você vai perceber que o autor traz de volta o que ele havia dito no capítulo 1, agora em forma detalhada. A outra imagem que nós podemos ter para isso seria o nosso famoso replay. Como que é o replay? É aquele ato onde um jogador faz uma jogada muito bonita, ou então faz o gol, ou o lance do pênalti, alguma coisa do tipo. Você tem o lance ocorrendo no primeiro momento e você não observou os detalhes. Foi falta, não foi falta, foi pênalti, não foi pênalti, aquela discussão, agarrou, não agarrou, chutou, não chutou, mordeu, não mordeu, enfim, há uma série de dúvidas, porque o lance foi muito rápido. Mas quando o produtor aciona lá o replay, agora você vai vendo, especialmente nessas super câmeras, elas vão dando todos os detalhes, inclusive os gestos do atleta ficam muito bem definidos no momento do replay. Bem, eu estou dizendo tudo isso para dizer que Gênesis capítulo 2, nós temos um replay de Gênesis 1.
Então, quando eu leio Gênesis 1, eu não vejo muita coisa, mas quando eu vou para Gênesis 2, eu tenho algo definido. Por exemplo, em Gênesis 1 eu tenho um breve esboço da criação de Deus, mas em Gênesis 2 me é contado em detalhe a criação do homem. Em Gênesis 1 estabelece a ordem da criação. Em Gênesis 2 o propósito da criação. Em Gênesis 1 mostra o homem em seu contexto cósmico, do universo, o homem nesse contexto do universo. Por exemplo, no verso 27 do capítulo 1 está dito que homem e mulher Deus os criou. E está dito que no verso 28, que Deus ordenou que eles dominassem sobre todas as coisas. Mas no capítulo 2 mostra o homem como tema central do livro de Gênesis. No versículo 7 e 8 do capítulo 2 está dito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A primeira função, a primeira razão pela qual Deus criou o homem, que nós estamos vendo à luz do versículo 24, irmãos, é a seguinte: nos verbos de ação, são 3 verbos de ação que aparecem aí, é que tomar iniciativa está na essência do que significa ser homem. Nós vamos perceber que, especialmente no mundo antigo, as mulheres nem sempre recebiam um tratamento respeitoso e digno. E a mulher era tratada como alguém que deveria sair de casa, deveria ir com o marido. Mas curiosamente, as Sagradas Escrituras nos diz aqui que a ordem de Deus é dada para o homem sair. E esse verso 24 nos ensina a lição de que tomar iniciativa está na essência do que significa ser homem. Nós podemos ver que a criação do homem se deu de uma maneira muito especial, muito peculiar. Deus foi intencional na maneira de criar o homem. Deus moldou o homem da forma que o oleiro molda um pedaço de argila. O espírito do homem veio diretamente do sopro de Deus. A palavra hebraica para formou é a mesma usada para descrever o oleiro criando, modelando artisticamente o vaso. Ou seja, a palavra usada aqui para formou sugere uma atividade criativa e artística, que exige habilidade e planejamento. Uma tarefa feita com grande cuidado e precisão. O homem foi feito desta maneira. Ele não é um acidente. O homem não acontece, mas ele é um ser feito com muito cuidado, com muita perícia, com muita habilidade e com um planejamento impressionante. Se a gente der um salto de Gênesis, indo lá para o Salmo 139, nós vamos perceber que Davi, o salmista Davi, ele ao falar sobre a grandiosidade de Deus, a quem não se pode fugir da presença porque está em todo lugar, fala sobre a onisciência de Deus, fala sobre a onipotência de Deus, e Davi ao falar sobre o modo como Davi, ou como o homem fora criado, ele fala de um modo espantoso e admirável. Nos versículos 14 a 16 ele diz: graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles,
escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. O salmista está, ao olhar, ao pensar no modo como Deus o criou, ele se vê admirado. Então no versículo 4, e a pergunta que nós estamos respondendo é: do que são feitos os meninos? E do que são feitas as meninas? Tem diferença? Se tem diferença, qual é a implicação disso para a nossa vida? Quando nós olhamos para o versículo 24, nós temos a primeira dica de pela qual razão o homem foi feito. O homem foi feito com função diferente, certamente da mulher, porque ela aqui ainda não apareceu, e vai demorar um pouquinho para aparecer. Nós vamos ver que o homem foi feito com a função de tomar iniciativa. Tomar iniciativa está na essência do que significa ser homem. Esta é a primeira verdade que nós podemos ver aqui. Em outras palavras, Deus não quer que meninos permaneçam meninos. O desejo de Deus é que os meninos se tornem homens, cresçam, amadureçam e se tornem naquilo pelo qual Deus os criou. Então é imprescindível na vida de um homem que ele amadureça, é que ele pense nas coisas, é que ele deseje realmente entender qual a razão de Deus tê-lo criado. E é isso que nós temos aqui, começando novos lares e tornando-se os homens que Deus criou para tal. Dissemos e reafirmamos que o versículo 24 contradiz o mundo antigo, a cultura do mundo antigo. O mundo antigo era patriarcal por natureza, e a cultura antiga exigia que a mulher deixasse o seu pai e sua mãe. Mas o texto bíblico está dizendo que é o homem quem deixa, é o homem quem deve sair. Em outras palavras, Deus está dizendo para o homem: você é feito para tomar iniciativa. A segunda verdade que nós encontramos para responder do que são feitos os meninos está no versículo 15. E no versículo 15 aí do capítulo 2, que lemos, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vocês perceberam que nós temos de fato um replay no capítulo 2, que já no versículo 27 já fora dito que homem e mulher foram criados, que ambos estão recebendo aquela ordenança do versículo 28, dominai sobre tudo, que no versículo 31 é aplicável aos dois, homem e mulher. O que é aplicável aos dois? Que tudo quanto Deus fez, Ele fez e viu que era muito bom, que isso se repete por volta de 7 vezes, quando chegamos lá no versículo 31, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, mas ao criar homem e mulher, ao final da criação, no versículo 31 do capítulo 1, viu Deus que era muito bom. Então muito bom é para os dois, mas agora quando vem para o capítulo 2, é isso que eu estou chamando de câmera lenta, é isso que eu estou chamando de replay, é isso que eu estou chamando de notícia dada nos detalhes. Então, quando começa aqui, não começa com a mulher, vem aos poucos, e no versículo 15 nós temos então a informação de que Deus colocou o homem no jardim para guardar e cultivar. Interessante. Não sei quantos de vocês já ouviram sobre Cynthia Good. É uma mulher, a editora da revista feminina Pink em Atlanta, estado americano da Geórgia. Todas as vezes que essa senhora passava por homens trabalhando e tinha uma placa ali anunciando homens trabalhando, ela sentia-se muito irritada. Ela não gostava daquelas placas.
E tanto não gostou que numa dada ocasião placas sumiram. E a polícia pelo menos denunciou essa senhora como tendo retirado as placas. E até mesmo numa ocasião ela teria escrito, ao invés em cima de homens trabalhando, ela teria escrito mulheres trabalhando. Ela não gostava dessa ideia de que apenas os homens trabalham. Embora Cíntia nunca tenha reconhecido isso, mas ficou muito claro para a polícia de que ela certamente foi a pessoa que desapareceu com algumas placas e de que rasurou algumas outras, prejudicando e danificando aquelas placas. Ela não só fez isso, mas ela fez reclamação aos responsáveis por aquelas placas, começou a fazer queixas discriminatórias ao diretor de obras públicas, ao prefeito da cidade, ao governador da cidade. E graças a Cíntia, placas escritas com esses escritos homens trabalhando estão tão escassos hoje quanto dinossauros, especialmente por aquela região onde houve esse grande protesto. Hoje normalmente você encontra placas em obras ou obras adiante. Você vai ter mais dificuldade de encontrar placas com os dizeres homens trabalhando. Porque dá a ideia, segundo o movimento feminista, de uma discriminação. Porque passa a ideia de que só homem trabalha, mulher não trabalha. E houve grandes protestos e infelizmente essa luta foi ganha por essa mulher em várias etapas. Interessante. Muitas pessoas também fazem objeção à Bíblia, porque logo de cara a Bíblia coloca todos os tipos de placas sobre homens trabalhando. Quando você abre a sua Bíblia, especialmente quando você se depara com Gênesis 2, você vai ter exatamente homens trabalhando. Gênesis 2,15, curiosamente tem um homem trabalhando ali, ele está cultivando e está guardando o jardim do Éden, e curiosamente nós ainda não temos nenhuma informação de que a mulher, e daqui a pouco a gente chega lá, pode ter calma, mas nós não temos informação de que a mulher esteja trabalhando. Nós temos a informação de que o homem está trabalhando. É assim que as escrituras começam. Agora, logo de cara também eu já posso dizer que não, ou pedir pelo menos as irmãs aqui, não me entendam mal. Eu não estou com isso querendo dizer que as mulheres não trabalham. Mas o ponto que eu tenho aqui em vista é que o homem trabalha de um modo diferente em que a mulher trabalha. Estou falando à luz das Escrituras, não à luz dessa sociedade maluca que nós temos hoje. Não à luz dessa sociedade onde há muitas mudanças de valores e uma mistura de papéis. Por isso eu fiz ou recorri àquele rima americano do século XIX que faz uma pergunta bastante infantil: do que os meninos são feitos? Do que as meninas são feitas? E isto, certamente, nós temos aqui colocado. O homem e a mulher são diferentes um do outro. E o que nós estamos dizendo é exatamente isso, é que Deus criou homens e mulheres com diferentes inclinações e campos de responsabilidade. O homem foi criado com a responsabilidade especial de trabalhar e sustentar sua família. E a mulher foi criada com a responsabilidade especial de aninhar e nutrir os relacionamentos familiares. Vamos ver isso especialmente em Provérbios 31, a respeito das mulheres. Por exemplo, eu posso dar para vocês algumas notas
de Gênesis 2. De 5 a 7, nós temos Deus criando o homem do pó da terra que iria trabalhar um dia. Em Gênesis 2,15, Deus mandou o homem trabalhar no jardim. Em Gênesis 3, 17 a 19, o pecado dificultou muito o trabalho do homem. Em Gênesis 3, 23, Deus mandou o homem trabalhar fora do jardim. Vocês estão percebendo que Deus associou o homem ao trabalho e não à mulher? O termo hebraico usado na Bíblia para trabalho é geralmente usado para descrever o cultivo do solo ou outro tipo de labor e significa servir outra pessoa. O trabalho que Deus atribui ou atribuiu ao homem não tinha o objetivo de levar a ganhar dinheiro para usar de modo egoísta, para usar de modo a pensar em si mesmo e como se estivesse construindo alguma coisa em torno de si. Não, o propósito de Deus, o que Deus queria com o trabalho do homem é que ele trabalhasse de modo altruísta para o bem de sua família. O que Deus queria com o trabalho do homem é que ele de fato usasse sua força para suprir a necessidade de quem estivesse do seu lado. Por isso nós temos aí: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O texto de Efésios 5 é um texto de grande importância. E a razão por que ele é de grande importância é porque justamente no texto de Efésios 5, se você estudar o texto ontem, está bem fresquinho na memória, então vocês devem estar lembrados de que em Efésios 5, a partir do verso 22 até o final do capítulo, o texto vai falar sobre, primeiramente, o papel da mulher e depois sobre o papel do homem, e quando fala do homem, faz uma analogia, uma comparação com Jesus Cristo, o papel de Jesus Cristo, que desce, que sai, que toma iniciativa. Estão vendo? Toma iniciativa. Que sai do trono de glória, que abre mão das prerrogativas divinas e desce à terra. E vocês devem ter notado que Jesus Cristo é posto como noivo e a igreja como noiva. E Jesus Cristo, o homem, ali é posto como alguém que toma iniciativa. E ao homem é dito para que, à semelhança de Jesus, assim como Jesus ama a igreja, o marido ame a sua esposa, assim como Cristo se deu pela igreja, o marido se dê pela esposa, assim como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a esposa. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, o marido deve se sacrificar pela esposa. Então vejam que o papel do homem de tomar iniciativa de alguma forma estava prefigurado no papel de Cristo, que viria muito tempo depois, tomando iniciativa, saindo do seu lugar, pagando o maior preço. O trabalho do homem visa, portanto, isto. E aí no verso, falando de Efésios, verso 28, por exemplo, do capítulo 5, assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, verso 29 do capítulo 5, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a razão pela qual o homem foi criado aqui, a função do homem é trabalhar para sustentar outros, está na essência do que significa ser homem. Homens e mulheres trabalham, mas o trabalho do homem nas Escrituras é posto de uma forma diferente
do trabalho da mulher. Se nós vamos aceitar isso e vamos aplicar isso, é uma outra história, porque o nosso mundo está completamente virado. Nós temos uma sociedade bastante confusa, uma sociedade que ninguém mais se entende. Eu digo para os meus filhos que daqui a um tempo dizer que 1 mais 1 são 2 vai ser uma dificuldade enorme. Pode ser que alguém que ouça que 1 mais 1 são 2 diga: para você é, para mim não. Então nós precisamos realmente verificar as nossas bases e ver quais são as nossas origens, consultarmos o nosso manual, perguntarmos realmente a Deus por qual motivo Ele nos fez, o que Ele queria de nós ao nos criar, o que Ele deseja que eu faça, que eu seja, qual é o ministério que Ele me deu para desempenhar nessa vida, como é que eu vou glorificar o nome de Deus, de que modo eu vou viver para glorificar o nome de Deus. Bem, vamos para a terceira e última indicação de como o homem deve funcionar à luz das Sagradas Escrituras. E aí eu olho para alguns versos, mas eu começo olhando para o verso 16. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Interessante. Gênesis mostra que existe uma responsabilidade espiritual única e também um elemento de autoridade relacionado à essência da masculinidade. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como nós estamos olhando o replay, a mulher ainda não está aqui. Deus está dando uma ordem para o homem. Lá em Gênesis 1 não tem como eu ver isso, porque lá no verso 27 diz que os dois estavam feitos. Homem e mulher os criou. Mas aqui, em câmera lenta, eu posso notar que Deus vai fazer o jardim, criar o jardim, formar o jardim, colocar o homem lá, colocá-lo para trabalhar lá, para cultivar. A mulher não está lá. Agora Deus aparece aqui, revelando-se ao homem, falando ao homem, e a mulher não está lá. E na hora do casamento, Deus vai falar ou dar uma ordem, poderia ser para ambos, mas não é. No verso 24, a mulher já está criada, mas a ordem é para o homem deixar, sair, tornar-se. Deus sempre soube que iria criar a mulher como parceira perfeita do homem. Eu imagino que algumas pessoas, ao ler o livro de Gênesis, especialmente no capítulo 2, fiquem assim imaginando que o homem, quando posto no jardim, né, aí ele está lá no jardim, e aí ele percebe, alguns até descrevem assim, com uma certa tristeza, porque os casais estavam tudo certinho, né? A zebra ali, macho e fêmea, elefante, macho e fêmea, dentre os pássaros, macho e fêmea, a zebra, macho e fêmea, e o homem, coitado, ele olhava para aquilo e ficava triste, porque não tinha ninguém ou nada que o pudesse completar, mas isso às vezes é dito de uma forma como se Deus pensasse assim: opa, pera um pouco, não vai dar certo. O homem com a zebra, não dá. Com a girafa, muito menos. Então deixa eu fazer uma mulher para ele. Irmãos, é certo que não é assim. Nós sabemos que Deus é sábio. E Deus planejou a criação antes de todas as coisas. O máximo que a gente chega é quando o tempo começou a ser marcado, mas antes do tempo Deus estava lá.
E antes desse tempo começar a ser marcado, que foi quando Deus criou, que a partir disso que eu sei que o tempo começa a existir, tempo nesse conceito que nós temos de dia, noite. Muito antes disso, a mulher estava certamente no plano de Deus. Deus sabia perfeitamente que iria criar uma mulher para o homem. Isso está muito mais, muito claro. Mas eu pergunto para vocês, a quem Deus deu a ordem? Essas ordens aqui para a vida no jardim. Como você acha que Eva iria saber das instruções dadas por Deus? Eu acredito que essa instrução do versículo 16 que Deus está dando para o homem, 16 e 17, tudo está indicando que a maneira da mulher saber disso era por meio do seu marido. Tudo aqui está indicando que o homem deveria buscar entender e compreender as orientações de Deus e repassar à sua esposa. É isso que nós podemos entender aqui, dos versos 16 e 17. Deus deu instruções diretamente ao homem, e o homem teria que passá-las à mulher, as instruções e orientações espirituais. E isso não significa que ela não tivesse um próprio relacionamento, ou seu próprio relacionamento com Deus, mas significa que, como líder espiritual da casa, o homem tinha a responsabilidade de aprender e entender os caminhos do Senhor. Não que a mulher não tenha sua própria responsabilidade de relacionar-se com Deus, mas há um modo que o homem deve ser de fato alguém que procure entender, compreender e repasse isso como líder espiritual a quem Deus atribuiu responsabilidade. Nós podemos até mesmo ver que, ou até mesmo se perguntar, quando o homem está dando nome aos animais, ele ainda está só? Eu fico me perguntando, por que Deus já não criou a mulher junto? Tem algumas pessoas maldosas, né? Porque a gente pensa assim, os irmãos aqui certamente vão concordar comigo, que se o homem tivesse a companheira para ajudá-lo, não parece que a tarefa ficaria mais fácil? Tem alguns homens que brincadeiras de mau gosto, e eu não sou o autor delas, tá? Mas alguns acham que a mulher não estava junto, porque diz que se tivesse junto, até hoje estariam decidindo que nome, de fato, ia dar nos animais. Vamos pôr isso aqui, não, esse aí não. Esse nome não está legal. E fosse discutindo, rediscutindo, eu não acredito que seja assim. Na verdade, depreciar muito aqui as mulheres. Mas eu acho que a razão pela qual o homem tem a função de dar nome aos animais, eu acredito que é mais do que isto. Eu acredito que a razão por que o homem está sozinho dando nome aos animais, e quando nós lemos Gênesis 5, versículo 2, nós vamos ver que Deus, é dito que homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Deus está dando nome aos nossos pais. Dar nome é exercer autoridade. Quando, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 1, versículo 7, é dito que o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, se lembram? Daniel e os 3 moços. O chefe dos eunucos tinha autoridade para mudar os nomes. Ele está mudando o nome de Daniel. Está dito lá que a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, a Azarias o de Abidênego.
Então, por que Deus está fazendo isso? Eu acredito que a razão era para que o homem pudesse, antes de estar casado, antes de ter uma companheira do seu lado, pudesse aprender a exercer a autoridade. Antes que o homem tivesse uma esposa para conviver com ele, ele pudesse, antes disso, se aplicar ao exercício de exercer a autoridade. Deus queria que o homem aprendesse a exercer a autoridade de maneira virtuosa, queria que ele aprendesse a cuidar de outra pessoa, que aprendesse a servir e aprendesse a exercitar a autoridade com gentileza, bondade e sabedoria. Então, o terceiro ponto que nós estamos vendo aqui é que exercer liderança de acordo com Deus está na essência do que significa ser homem. Bem, eu não conheço vocês todos, eu não sei o que vocês pensam desse assunto, mas uma vez que nós estamos com a responsabilidade de falar tão somente aquilo que as Sagradas Escrituras nos apontam, é importante dizer, por exemplo, que a Bíblia aponta o nome de Abel, que a Bíblia aponta o nome de um Enoque, que a Bíblia aponta o nome de um Noé, que a Bíblia aponta o nome de um Abraão, que a Bíblia depois fala de um Isaac, e depois de um Jacó, e com 12 filhos, e dos 12 tem um que é Juda ou Judá, e depois que estabelece reis, ou que antes disso estabelece juízes, que estabelece reis, que no Novo Testamento formam-se 12 apóstolos, 12 homens, que na falta de um que trai a Cristo, 2 nomes são dados para que um seja eleito, e o nome do eleito é Matias, e que depois de 12, na igreja de Jerusalém, tem um problema lá, e um problema com as mulheres. As mulheres estão sendo de alguma forma prejudicadas em alguma atividade da igreja de Jerusalém, e esses 12 homens escolhem 7 varões. Exercer liderança de acordo com Deus está na essência do que significa ser homem. Isso não significa que a mulher não tenha autoridade ou responsabilidade de liderança, mas Gênesis 1 afirma que Deus deu domínio sobre a terra e os 2 estão juntos, mas o que nós aqui percebemos é que o fato de ter entregado especificamente a Adão a tarefa de dar nomes aos animais, indica que o Senhor deu ao homem autoridade distinta e única e não intercambiável com a autoridade da mulher, como pretendem o movimento feminista, que diz que podemos misturar os papéis, que diz que as autoridades são intercambiáveis e que na verdade são até maleáveis às funções. Do que são feitos os meninos, do que são feitas as meninas, vamos pegar os ingredientes. Não, eles são maleáveis. A gente pode até pegar os ingredientes desse, misturar com esse, pegar os desse, misturar com esse. As Escrituras não nos dão esse suporte. As Escrituras nos mostram que Deus criou um e criou o outro. E que no seu plano perfeito vão se completar, mas cada um tem funções distintas. Não tem a ver com valor e com dignidade, porque isso está provado pelas Escrituras e o Novo Testamento. Vai ser mostrado isso, especialmente em 1 Coríntios capítulo 11. Na questão da dignidade, homem e mulher valem o mesmo perante Deus. Não há nenhum maior que o outro, de maior valor que o outro, mas no quesito função, um tem uma função, o outro outra. Cristo consumou o que Adão havia simbolizado, pois enquanto Adão dormia, Deus lhe tirou uma costela e Eva foi criada. Da mesma forma, diz Agostinho, enquanto o Senhor Jesus dormia na cruz, seu lado foi traspassado por uma lança, e assim a igreja nasceu. Palavras de Agostinho: pois a igreja, a noiva de Cristo, foi criada de seu lado, assim como Eva foi criada de um lado de Adão. O paralelo entre Jesus e Adão, Jesus e o homem, é um paralelo que percorre toda a Escritura.
Nós estamos indo para a conclusão dessa primeira fala e eu gostaria, ainda nesse ponto, apontando sobre a questão do homem, o modo como ele foi criado e as funções que lhes foram dadas, olhar para o homem também como sendo o primogênito da criação. Quando vocês tiverem tempo, façam um estudo sobre o primogênito, especialmente no conceito judaico. Vocês vão perceber que isso é de uma grandiosidade, de um grande interesse compreender isso. O primogênito recebia uma parte maior de herança, mas juntamente com essa parte maior, com um pouco de privilégio, a maior ênfase que recai sobre o primogênito na cultura judaica é a ênfase da responsabilidade. Eu não sei onde foi que os meus pais aprenderam isso, eles são da Bahia. Eu não sei onde foi que eles aprenderam isso, mas o meu pai, com 82 anos hoje, ele me conta que quando vieram para São Paulo, para a construção e alguma coisa mais, há 60, 70 anos atrás, ele me conta assim, dizendo que aquilo era natural. Ele é de uma família de 11 irmãos e o pai dele precisou ficar na Bahia. E 5, 6 irmãos vieram para São Paulo. Depois se espalharam, foram por uma região do Paraná, trabalhar em fazendas. Mas ele me conta com muita naturalidade que o irmão mais velho virava pai na ausência do pai. O irmão mais velho tinha que ser respeitado. Ele tinha autoridade sobre os demais, a mesma autoridade de pai na ausência do pai. Porque ele tinha responsabilidade e ele era um prestador de contas para o pai sobre qualquer coisa que acontecesse com os mais novos. Vejam, não se trata de necessariamente um privilégio, se trata de responsabilidade. Adão é o primogênito. A autoridade estava sobre ele de um modo que não estava sobre Eva. Irmãos, estamos vivendo numa sociedade de cabeça para baixo. Acho que nós andaremos na contramão desse mundo se quisermos agradar a Deus. Não tem como negociarmos isto. Até porque quando lemos 1 Coríntios 11, que não é o caso hoje, o princípio de autoridade foi estabelecido não na cultura, mas na Trindade. O princípio de autoridade é uma questão teológica, não cultural. Nós vemos lá que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. É assim que está posto. Lá por aquela questão do véu, que na verdade falava sobre um problema de autoridade. Parece que o movimento feminista já estava lá, dizendo às mulheres de Corinto, abaixe o véu. E Paulo estabelece o princípio que não façam isso, porque este véu tem um símbolo de autoridade. Não é que Paulo esteja estabelecendo isso para as demais igrejas, mas que naquela cultura, fazer aquilo que as irmãs queriam fazer, poderia trazer alguns problemas para com seus maridos ou com a autoridade que estava sobre eles. Bem, Deus criou o ser humano masculino para ser o homem da casa, o líder de seu lar, para ilustrar o relacionamento de Jesus com a igreja. Nós temos aqui alguns varões nessa noite. E a pergunta que eu quero fazer a vocês, concluindo essa primeira fala: o modo como vocês vivem, o modo como vocês desempenham as suas funções, está de fato refletindo o ministério de Jesus? Vocês têm liderado? Vocês têm exercido autoridade? Vocês têm caminhado de um modo a proteger a sua esposa? A mostrar que de fato vocês são os principais responsáveis para que no lar as coisas deem certo?
Você tem sido o principal provedor de sua casa? Eu conheci um casal que a esposa desde cedo aprendeu a trabalhar fora, e é importante que eu diga que nós não estamos dizendo aqui que as mulheres não possam trabalhar fora, mas o que estamos dizendo aqui é que a responsabilidade de ser provedor é a responsabilidade do homem. Mas aquele marido gostava de trabalhar, e ele gostava de trabalhar, ganhar o seu salário para se prover para si. Como ele amava comprar o seu computador novo, trocar o computador, trocar um videogame, e estar sempre trocando suas mídias, trocando suas máquinas, e o dinheiro da esposa era o dinheiro que ficava para as despesas mais pesadas. Curiosamente, aquele homem perdia o emprego de vez em sempre, de vez em quando, de vez em sempre. Aquela mulher não perdia emprego, ou se então se saía de um emprego, saía num dia e estava empregado no outro. Alguma coisa está errada. O homem deveria chorar mais quando perde o emprego, porque a principal função de provedor do lar está sobre ele. Estamos falando à luz das Sagradas Escrituras. Que Deus, irmãos, nos ajude, que Deus nos abençoe, nos dê força para termos coragem de aplicar as Escrituras às nossas vidas e especialmente ao nosso casamento, para que tenhamos um casamento saudável, um casamento que glorifica e que honra, que exalta a pessoa de Deus. Que assim Ele nos ajude e nos abençoe. Amém. Muito bem. Na questão de tempo é possível que eu tenha passado um pouco, mas fico aí à disposição de vocês para alguma pergunta ou alguma colocação. Se alguém tiver alguma pergunta, se não tiver, porque está tudo ok, né? Está tudo certo. E a próxima fala nossa é um pouco mais curta, um pouco mais breve, até porque Deus falou mais para o homem do que para a mulher, né? Então a gente vai tentar pelo menos seguir esse modelo, falar mais para o homem e um pouquinho menos para as irmãs. Mas tem alguma pergunta ou alguma coisa não ficou entendido na questão da estrutura, o modo como o livro de Gênesis é estruturado? Está tudo ok? Vocês já estão acostumados a trabalhar assim? Já perceberam que ele trabalha com manchete e depois destrincha? Já viram isso? Né? Está tudo certinho isso aí? Observem as genealogias, isso acontece o tempo todo, tá? Às vezes dá uma genealogia de um personagem, mas depois trabalha o outro. Fala de um Esaú num capítulo, depois é só Jacó, não é? Então isso é muito comum nas Escrituras, especialmente em Gênesis. Um modo prático de entender. Não entender isso traz muita complicação, até mesmo para os cientistas, quando tentam entender e fazer cálculo, Gênesis 1 e 2, se não respeitar essa ordem, esse gênero, esse modo literário de escrita, traz bastante confusão. Muito bem, acho que podemos todos então tomar uma água, né? E daqui 5 minutinhos, não é, meu irmão? E a gente retorna para a outra fala. Eu acho que 9 horas dá para a gente fechar, tá bom?